Bom dia, boa tarde já, né? Estava trabalhando até agora, então agora que eu liberei, vou falar um pouquinho aí, né, do dia e do mês. A gente está entrando aí no último mês do semestre, né? Finalizando o primeiro semestre, né? E hoje é o primeiro dia desse mês, onde a gente dá início, né, a tudo. É sempre o primeiro dia, carrega muitas vezes a energia é, que vai reger aí o mês, né? E interessante é que se eu for olhar a influência durante todo o mês é o mês 6, né? E o ano é 9, né? Então, se eu for olhar aí 9 6 é 15, né? Que dá 6, né? Volta sempre para o número, né? Por conta do 9. Então, durante todo o mês, né? Nós vamos ter a energia do 6 vindo aí do 15, né? E hoje nós vamos ter a energia, especificamente hoje, né? Vai dar 16, né? Se eu somar dia, mês e ano, vai dar 16, que vai dar 7, né? Então, durante o mês todo, vai pedir que a gente observe as nossas escolhas, né, durante o processo todo, para que a gente consiga se manter em equilíbrio, em paz, em harmonia, né, que é necessário a gente estar em harmonia, né, para que a gente consiga fluir na vida, né? Quanto mais em harmonia estamos, mais a gente consegue, né, passar por todos os processos com mais facilidade, né? Então, o 6 vai pedir aí que a gente saiba fazer escolhas, né, aquelas escolhas pontuais, acertadas, né, para que a gente consiga, né, escolhas com ética principalmente, né? Moral e ética, algo tão raro atualmente, tão necessário, né? Que a gente vê, né? Infelizmente, que todos os exemplos, né? Os exemplos vêm de cima, né? Só que a gente não pode se basear nisso. O exemplo tem que vir de dentro e não de cima. De cima no sentido que a gente está vendo aqui humano, terreno, né? Se for o exemplo de cima no sentido interno superior, né? Aí perfeito, né? Se a gente realmente consegue conectar e acessar de fato, né? Essa energia. Mas infelizmente é o campo do consciente coletivo tem acessado o que vem de cima de uma estrutura corrompida, totalmente corrompida, né? E a gente está vendo aí aqui, Brasil e mundo, né? Não é só Brasil e mundo, a gente está vendo a mesma conversa, a mesma historinha, a mesma programação, né? Então, a gente tem que prestar atenção muito durante esse mês todo, né? No tarô, o 15 é a carta do diabo, né? E
interessante que a própria palavra diabo também dá 15, né? E, e é interessante, deixa eu até ver aqui como é que é isso mesmo. É 9 e 6. Né? E é interessante, né, que a palavra diabo, que é a carta, né, do tarô, dá 15 também, e as vogais de diabo, né, dá 9, que é o ano inteiro que está regendo aí, que é a essência da palavra diabo. E as consoantes dão 6, que é o mês que a gente está vivendo. Então, é interessante, né, a coincidência, né, que eu falo que não existe essa coisa de coincidência, né, uma ressonância, uma frequência que está sendo comunicada, né, então a palavra diabo aí já dá, ele se autoafirma, né, que é 15 que dá 6, né, então a gente tem que ter cuidado aí com os desejos, né, excesso de desejos, né, que o diabo, né, coloca aí, né, como uma bandeja, né, para que a gente, é o que a gente está vendo aí na programação, né, a gente brinca, eu brinco muito, né, com a coisa do pão e circo, tá tudo ruim, tudo péssimo, tudo desmoronando, mas criam-se cortinas de fumaça e oferece um banquete de porcarias ou, né, para a população se distrair, né? Seja através de infinitas bobagens que circulam pelas, né, redes e que muitas vezes a gente fica aprisionado, né, nesses desejos que não nos acrescentam nada, pelo contrário, né? Porque se aquilo não me leva para um estado de paz e eu não me coloco responsável pelas minhas escolhas, porque é escolha, é o livre-arbítrio, né? Eu tenho que saber escolher, eu tenho que prestar atenção, eu estou escolhendo pela cartela, né, de desejos que são oferecidos aí, né, pelo sistema, ou eu vou de fato prestar atenção e escutar algo mais profundo para poder fazer as minhas escolhas, né? Então, esse mês aí, né, vai trazer essa frequência e temos que observar, né? Temos que observar, eu acho sempre, né? A gente tem sempre que estar atento, não neurótico, né? Não é para a gente ficar neurótico, o tempo todo, não. Mas quanto mais eu consigo estar em conexão mais profunda internamente, mais fácil fica de eu enxergar aquilo que, se eu não estou conectada, eu não enxergo, né? E mais fácil de eu fluir em vez de ficar brigando, criando resistência com as situações que estão aí e que realmente são situações que deixam a gente assim, uou, né? Mas se eu brigo o tempo inteiro com isso, eu não consigo enxergar algo mais profundo dentro das muitas histórias que nos são apresentadas, né? A palavra junho dá 27, que dá 9. Então é interessante que é o último mês do semestre, né? Os primeiros 6 meses aí, né? A metade do ano, né? A gente está chegando na metade do ano, né? E dá 27, que dá 9. Né? O 9 fala de fim de uma etapa, né? Finalizando uma etapa para poder, né, começar no 10, que é um de novo, né? Que é um novo início, mas sempre lembrando que o 10 não está na mesma frequência do umzinho que começou lá no início, né? Ele já tem
uma bagagem dentro dessa história, e ele então já está num processo mais adiantado, né? Ele carrega algumas experiências a mais dentro do processo dele. Mas o 9 então, ele fala com a gente o quê? Tem que finalizar, tem que saber olhar para trás, saber olhar tudo que você vivenciou, todo o seu processo, né? O 9 é um número também, dos números simples, é um número mestre, né? É, ele carrega, é um professor, é aquele que passa para o outro aquilo que ele aprendeu, né? Então, aquilo que ele tem como bagagem, ele transmite para o outro e ele está sempre empurrando o outro a crescer, né? Eu gosto sempre de falar, dentro da matemática é só pegar o 9 e somar qualquer número, né? O verdadeiro mestre, ele não quer que o discípulo copie ele. O verdadeiro mestre quer que o discípulo, o aluno, seja ele mesmo em níveis cada vez maiores, que ele se experimente, experiencie em muitos níveis, para que ele continue crescendo, mas ele jamais deixe a essência dele, deixe de ser quem ele é. Por exemplo, né, ele estava falando aqui do 6, se eu somar o 6 com 9, é 15. Então, esse 6, seu 15 é 1 e 5 é 6, né? Então, o 6, ele não vai deixar de ser 6, só que ele já vai se experienciar com outras frequências. Se eu somar o 15 com 9, vai dar 9, 5, 14, 24, 24, que vai continuar dando 2 e 4 é 6. Então, ele continua sendo 6, mas aí também já com outras frequências, se experienciando já com outras informações. Então, esse é o papel do 9. Ele devolve para o aluno, o discípulo, né, aquilo que é necessário do aluno ou discípulo vivenciar para que ele continue no seu processo de crescimento e aprendizado, mas sem deixar de ser quem ele é. Então, esse mês de junho, né, a palavra junho, traz aí essa informação desse mestre, né, desse professor, né, não só o 15 aí que a gente tem que prestar atenção nos desejos, nas facilidades e saber escolher, saber estar atento para a gente se colocar em harmonia, ao mesmo tempo, eu preciso olhar para tudo que eu vivi até agora, ó, esses 6 meses, metade do ano, o que foi que eu fiz? Né? Eu estou realmente caminhando, o que é que eu preciso continuar ainda carregando, né? Ou abrir mão. Abrir mão, não carregar pedras, né? Eu falo assim, às vezes a gente coloca uma mochilinha, né? Nas costas, enche de pedra, né? E continua levando aquele tralheira toda, peso, e não consegue soltar, abrir mão, desapegar daquilo ali, né? Então, o 9, ele também nos estimula a soltar e ficar com o que é essencial. Esse 9 vem do 27, né? Que são dois números interessantes. Aí o 2 fala do feminino, fala da intuição, fala da sabedoria. Então, nós temos que ter sabedoria, né? A gente precisa de ter sabedoria, a gente precisa de ter maleabilidade, flexibilidade para lidar com as situações, saber lidar principalmente com as nossas emoções, que o 2 também fala das emoções. Para quê? Para que a gente não fique nem manipulando os outros através das emoções e nem sendo manipulado pelas emoções. O sistema sabe perfeitamente como manipular a população através dos medos.
O medo é uma energia, aliás, a palavra medo dá 20, que é 2, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Que se eu quero, né, entrar numa nova etapa, né, e continuar o processo, eu tenho que saber estar no meu equilíbrio para não ficar presa nesses joguinhos manipulativos, né, através das emoções, através do medo, né? E eu então entrego a minha soberania, o meu poder inato a terceiros, ao externo, em vez de estar aqui, né? Então, esse mês a gente precisa, esse 9, ele precisa usar de bastante sabedoria, estar no comando das suas emoções, né? Saber escutar, né, as suas intuições, perceber as tuas intuições e ter essa flexibilidade em lidar com a vida, né? Ao lado, fazendo ponte, né? Entre o 2 e o 9, que é o resultado final, está o 7, 27. O 7 é um número que pede que a gente mergulhe internamente, que a gente busque as informações e o conhecimento necessário para que a gente consiga responder as perguntas fundamentais da nossa vida, né? Aquelas, quem sou eu, o que que eu estou fazendo aqui, né? Dentro do tarô, o 7 é o carro, né? Aí tem 2 cavalos lá, o cara tá lá na carruagem, né, com 2 cavalos puxando, a cada um puxando para um lado. Aí o 2 vai falar: você vai deixar as suas emoções e o instinto te levar cada uma hora por um puxando para um lado, outro pulando, puxando para o outro, ou você vai pegar na rédea, ou você vai estar no comando e você vai dar a direção que você quer ir. Então, o mês de junho é interessante, né? A gente está aí com algumas informações, né, para esse mês como um todo. O dia de hoje, se eu for somar dia, mês e ano aí, dá 16, né? Que dá 7, que é a torre ou é a casa de Deus, né? O 7 continua aqui, né? Aliás, é o potencial desse dia e mês, né? Se eu somo dia e mês, eu acho esse 7 aí. Mas dia, mês e ano continua o 7, só que no 16, né? Vindo do 16. Então já fala que eu tenho que ter fé em mim mesmo, acreditar em mim, acreditar na minha potencialidade, na minha capacidade, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer as minhas ferramentas, eu tenho que dar o passo, saber que a roda gira e, ao mesmo tempo, saber fazer as escolhas necessárias, né, diante de tantas ofertas e de tantas banalidades e de tantas coisas magníficas que estão aí. Que é, onde está meu foco e o que eu estou escolhendo, né? Se a gente pegar como a casa de Deus, que em vários tarôs se chama torre, né? O torre dá o quê? Deixa eu ver aqui, né? O que que significa essa torre aí? 12, 16, 17, 18, 20 também, olha aí, gente. 20 também. Torre é 20, a palavra torre, né? Igual a palavra medo, que também dá 20. Né? Interessante, né? E com os mesmos números, tá, gente? As vogais 7, 5, 12, 8. Mesma coisa. Entre vogais e consoantes são exatamente iguais, né? A palavra torre dá 12 de vogais e a palavra medo também, 12 de vogais e 8 de consoantes, como torre também, né? Se a gente for imaginar
A torre, o que que serve a torre? Uma torre, né? Antigamente, nos castelos, né, era onde ficava mais alto para você perceber se ia ser invadido, se seu, né, castelo, a fortaleza, enfim, né, dentro do navio tem aquele mastro mais alto e tem aquela cestinha lá em cima que a pessoa fica também para poder enxergar. Então, serve para que a gente tenha essa visão, né, mais distante, e para que haja uma proteção, e não ser invadido. Mas aí eu fico pensando uma coisa: se a gente também se coloca dentro de uma torre, a gente está o tempo inteiro também com receio de ser invadido, né? E fica uma estrutura rígida. Nós temos a nosso eixo, nós temos a nossa coluna aqui, que nos sustenta, mas ela é flexível, ela tem que se dobrar, ela tem que ser maleável, né? A gente não pode ser uma estrutura rígida no sentido de inflexibilidade, né? A torre é 1,6, né? O 1 pode ser bastante inflexível, bastante ainda infantil, ainda não saber, não caminhou, não fez nada, né? Não é a inocência da criança, não, é a infantilidade mesmo, no sentido de que conhece tudo. Então, pode agir de forma inconsequente e tal. E o 6 ali do lado, também ainda sem saber o que escolher. E pode agir de forma irresponsável, que é uma das, né, o lado negativo de o 6 é sair e agir de forma irresponsável, né? Então a pessoa pode ser um déspota, um tirano, um obsessivo dentro do processo, sem saber, de fato, soltar essa estrutura rígida, né? Aí o que dentro da carta do tarô tem um raio que cai, né? E rompe, mas nós podemos enxergar de duas formas: quebrar o sistema e acabar com a nossa arrogância, com essa coisa assim, né, irresponsável, ou pode ser para nos despertar. Depende muito do nível de consciência que cada um está e no processo, né, que está vivendo ali, e haver realmente um despertar, né, a abrir os centros energéticos do nosso corpo, né, que é a nossa coluna, que pode ser o nosso jed, como é falado no Egito, né, que a gente vai criando uma estrutura e que vai evoluindo, né, e cada centro de energia, né, os nossos 7 principais aqui, são estados conscienciais, cada chakra, né? Cada centro energético desse é um estado consciencial, são dimensões dentro de nós. E que a gente precisa ir abrindo esses portais todos, né, internos, para que realmente a gente acesse a casa de Deus em outro nível, né, em outro sentido aí. Então, eu preciso aprender a confiar internamente, a buscar o conhecimento, a responder as minhas perguntas internas, mas saber estar no comando, segurar a rédea, dar o comando certo, né, para a direção que eu quero ir. Então, é interessante, né? O mês é interessante, a gente tem que prestar atenção, porque estamos vivendo muitas coisas, grosseiramente falando, dentro de uma visão só terrena, era para a gente estar em desespero, com tudo, né, ruindo em todos os níveis, né, da moral a tudo, né, mas isso é uma programação. Agora, a gente tem que enxergar sempre assim, a programação é para me manter preso no cabresto,
para que eu entregue a minha soberania, ou é para que eu enxergue e desperte, para que eu acorde, né? Fica aí a pergunta, não é mesmo? A gente tem que prestar atenção, se temos o livre-arbítrio, a gente tem que saber fazer escolhas, né? E que se essas escolhas eh, vai definir absolutamente tudo, né? Então a gente tem que aprender a escutar, a estar presente, a estar no fluxo, não criar tanta resistência para que a gente não quebre, né? Mas estar em conexão profunda, né? Para que as mudanças possam acontecer, né? E que o nosso grande mestre aí do ano 9, né? Ele sempre devolve, né? Ele sempre vai devolver para nós. Ele é um grande espelho, né? E para que a gente se veja com outras características, com outras experiências, né? Mas sem que a gente deixe de ser quem a gente é. Então, vamos pensar nisso aí, né? Um excelente resto de domingo aí para todo mundo, né? E até, né? Até uma próxima. Beijinho.